grau compreende as qualidades morais do penado, a sua boa ou má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento. Em caso, a análise dos fatos, em especial do comportamento do ora acusado, ao longo dos 3 anos decorridos após a consumação criminosa, admite que se possa tecer um juízo de valor sobre sua personalidade, a implicar também numa elevação da pena mínima a ser fixada. O acusado, após prestar o devido auxílio, material e moral, na empreitada criminosa, indiferente à localização do veículo e corpo da vítima, na represa de Nazaré Paulista... Ele foi buscar o Evandro foi buscar o Misael e trazer o Misael no crime. ...na empreitada criminosa e, posteriormente, ainda no Sergipe, questionado pelo delegado de polícia responsável pelas investigações, que se dirigiu à região Nordeste tão somente para buscá-lo, admitiu sua participação e narrou ter buscado o Correio Misael na represa de Nazaré Paulista, ciente do intento homicida. Ao chegar à sede do DHPP de São Paulo, mais uma vez o acusado foi ouvido e confessou sua participação no delito, acrescentando em aditamento novos detalhes, no sentido de que teria se encontrado com o Correio Misael na tarde do dia 23, dia dos fatos, e que juntos teriam se deslocado com seu próprio veículo pelos arredores da casa da vítima e dos familiares desta. No dia seguinte, passou a dizer que teria sido torturado para confessar seu envolvimento no delito, tese esta que continuou a sustentar em juízo quando ouvido neste Fórum de Guarulhos, na fase do sumário da culpa, na presença do magistrado Dr. Leandro Jorge Bittencourt Cano, então juiz de direito titular desta vara do júri. Após pronunciado o expedido da ordem de prisão, novamente se evadiu, sendo recapturado também na região nordeste do país, e ao ser ouvido, inovou mais uma vez em sua versão sobre os fatos, passando a dizer a partir de então que realmente foi buscar o Correio Misael na represa de Nazaré Paulista, sem contudo ter prévio conhecimento sobre o propósito criminoso. As reiteradas versões divergentes, na maioria mentirosas, declinadas pelo acusado ao longo dos últimos 3 anos, dizem e muito sobre sua personalidade, e nesse aspecto, peço vênia para citar mais uma vez o Dr. Leandro Jorge Bittencourt Cano, que ao proferir sentença no julgamento do Correio neste processo, Misael Bispo de Souza bem consignou que uma coisa é permanecer em silêncio, ato nitidamente omissivo, outra bem diferente é mentir, conduta altamente ativa, antiética e contrária aos valores mais comezinhos da sociedade, não nos parecendo assim que existe uma garantia ao suposto direito invocado. Na verdade, não estamos diante de um direito de mentir, mas simplesmente da não punição criminal da mentira, salvo se a sua postura redundar na inculpação de terceiros, no desvio da investigação para a busca de fatos inexistentes, ou mesmo se consubstanciar na assunção de ilícitos executados por outras pessoas. Assim, se a mentira tem por finalidade obstar a obtenção da verdade, iludir os jurados, ludibriar o ex-adverso e, sobretudo, enganar a coletividade, provocar um erro judiciário, comprometendo a credibilidade da justiça, tal circunstância negativa sobre a personalidade do acusado será sopesada pelo juiz-presidente na fixação da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal, o que ora faço nesta primeira fase da dosimetria. As consequências do delito, por outro lado, surgem-se como gravíssimas, visto que a vida de uma jovem foi ceifada com brutalidade, insensibilidade e covardia, na plenitude... A sentença começa a chegar a hora da sentença final. Não bastasse os familiares da vítima terem perdido a filha, a irmã querida, ainda enfrentaram, em decorrência do modus operandi desenvolvido pelos autores, a dor e o desgaste de uma procura incessante, experimentando um sofrimento que era intensificado a cada dia, a cada nova e triste descoberta. A motivação que levou o acusado a concorrer para o delito, conforme as provas produzidas no curso do processo, também seja uma valoração negativa nesta primeira fase da dosimetria, por mais uma vez revelar sua total indiferença e frieza para com a vida humana, tanto que simplesmente aderiu ao intento criminoso de Misael, prestando auxílio por ele solicitado para a concretização de seu vil e torpe propósito. Quanto à conduta social do acusado, deixo de tecer maiores considerações, visto que os autos não trazem elementos bastante para tanto. De igual sorte, embora o acusado tenha respondido ao processo criminal anteriormente, anoto não ser ele portador de antecedentes criminais, conforme se dessume da FA juntada aos autos, bem como da certidão acostada a folhas 2728, que alude a um processo pelo artigo 10 da Lei 9437/97, no qual foi julgada extinta sua punibilidade na forma do artigo 89, parágrafo 5º da Lei 9099/95. Por fim, esclareço que, uma vez acolhidas pelo Conselho de Sentença 2 qualificadoras admitidas na pronúncia, a primeira delas, qual seja o meio cruel, será utilizado para qualificar o crime, sendo certo que a qualificadora consistente na dissimulação
será analisada na próxima etapa da dosimetria da pena, notadamente como circunstância agravante, à luz do disposto no artigo 61, inciso 2, a linha C do Código Penal. A propósito, e cito jurisprudência. Destaque, tecidas as considerações acima acerca das circunstâncias judiciais norteadoras do artigo 59 do Código Penal e por todas as ponderações já aduzidas, reputo correta a fixação da pena base em 1/3 acima do mínimo, o que resulta no montante de 16 anos de reclusão. Consoante alhures aduzido, reconheço a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima como circunstância agravante, nos termos do artigo 61, inciso 2, a linha C do Código Penal, e nessa segunda fase da dosimetria majora a pena supraestabelecida no patamar de 1/6, passando a reprimenda ao patamar de 18 anos e 8 meses de reclusão. Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, tampouco causas de aumento ou de diminuição de pena que reclamem qualquer alteração na pena imposta, tornam-a definitiva em 18 anos e 8 meses de reclusão. Ainda que tenha o acusado, em interrogatório judicial colhido na sessão plenária, confirmado que buscou o Correio Misael na represa de Nazaré Paulista, tal declaração evidentemente não importa em confissão, visto que não foi admitido pelo acusado seu envolvimento efetivo na empreitada criminosa, nos moldes em que restou reconhecida pelo Conselho de Sentenças, juiz natural da causa. E por não ter sido confirmada in totum a participação na empreitada delitiva, descabe-se falar aqui em atenuante da confissão, consoante reiterado entendimento jurisprudencial que ora cito. O regime de rigor deverá ser o fechado para início do cumprimento da pena, nos termos da Lei 11.464, de 28 de março de 2007, não se olvidando, ademais, que a quantidade da pena, por superior a 8 anos de prisão, por si só, já obriga a fixação do regime prisional mais severo. Sobre o tema, já se assentou que, e cito jurisprudência. Por força do parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, com a nova redação conferida pela Lei 12.000, de 2012, o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, deve o juiz da esfera de conhecimento, após fixar a pena definitiva e o regime inaugural de cumprimento da expiação, dispor sobre eventual progressão de regime. A disposição imposta pela novel legislação deve ser ponderada, outrossim, à luz das regras esculpidas na Lei de Execução Penal, e não como mero cálculo aritmético isolado, sob pena de se admitir uma progressão de regime com completo desconhecimento do mérito pessoal do condenado. Em verdade, o período de detração para fins de progressão de regime prisional, já na fase de conhecimento, além de corresponder às frações de 1/6, 2/5 ou 3/5, conforme o caso, não suprime do julgador a aferição do mérito do acusado, o que será verificado pelo atestado de comportamento carcerário e, em alguns casos, de parecer criminológico, sobretudo quando houver necessidade de um exame mais acurado sobre o processo de ressocialização. E no caso em comento, ainda que preenchido estivesse o requisito objetivo, temporal, o que não está, não há como se aplicar o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, visto que 8 meses até agora. Praticado de um homicídio duplamente qualificado, crime considerado hediondo, a análise do adimplemento do requisito subjetivo não poderia prescindir de uma análise mais profunda sobre o mérito do sentenciado. Antes posto, em conformidade com a decisão proferida na presente data pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e condeno Evandro Bezerra Silva, qualificado nos autos, a uma pena de 18 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, por incurso no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4, combinado com o artigo 29, todos do Código Penal. Estando o acusado preso em virtude de prisão preventiva decretada, nenhum sentido teria que, após a condenação, viesse a ser solto, sobretudo por manter ele na cadeia. Cautelar, na inteligência do artigo 492, inciso 1º, linha E do Código fundamental. Como já ponderado, versam os autos sobre crime gravíssimo e, tendo em vista o montante da pena privativa de liberdade imposta, a manutenção no cárcere é medida que se impõe para resguardar, sobretudo, a aplicação da lei penal, já que o acusado, por mais de uma vez ao longo deste processo, fugiu quando se deparou com situações adversas. Nesse sentido, a jurisprudência. Ok. Pode deixar a juiz aqui, por favor. O que ocorre? Ela acaba de condenar o Bezerra, Evandro Bezerra,
Comparsa de Misael no crime de Mércia a 18 anos e 8 meses de cadeia. O que ocorre? Ele estava preso por prisão preventiva, isto é, ele tinha fugido, foi